livro Fonte de Luz, Nós e o Amor. Quando aportamos a esse planeta de provações, trouxemos em nossa bagagem espiritual um número grande de compromissos assumidos e que, sob nossa responsabilidade, teriam que ser executados no orbe terrestre. No entanto, mal despertamos no plano físico e esses deveres foram por nós relegados ao esquecimento. Arquivamos tudo nos bancos de memória do perispírito, abafando-os sem nenhum remorso. Daí em diante, nos entregamos a toda ordem de desvarios assolados, na maioria das vezes, por mentes destrambelhadas que aqui perambulam em busca da satisfação transitória de prazeres e vícios, que os arrastam cada vez mais a situações comprometedoras diante das leis divinas. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, permite que o sofrimento redentor nos bata às portas, chamando-nos de volta a Ele através da dor. Buscamos então o bálsamo para nossa desdita pela oração lenificadora e, se temos fé, o amor do Pai desabrochará dentro de nós como se uma porta de luz nos clareasse o espírito pela bênção do perdão. Nesse estado de confiança e total resignação, sentimos nascer em nosso coração a centelha divina que emana do Pai, unificando-nos ao Senhor e dando-nos a certeza de que haverá sempre uma manhã reluzente para todo aquele que, sob o guante do sofrimento, despertar para o amor verdadeiro que redime e sublime o ser realmente arrependido. Segue adiante e, sejam quais forem os teus sofrimentos, busca esta luz interior que todos temos e não te sentirás perdido, mas jungido àquele que é a causa de nossa existência. Queridos amigos do Seara de Luz, nossa casa querida, amada, nosso porto seguro, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos mantenha firmes nesse propósito e hoje também contando, né, com espectadores de outras casas que estejam acompanhando aí a nossa rotina de palestras comemorativas, o nosso abraço fraterno. Mas como a gente é de casa, né, a gente tem que dar o abraço maior aos nossos mais próximos. Eu estou muito feliz, com uma responsabilidade muito grande, não é, em trazer uma mensagem dentro dessas palestras que normalmente nós ouvimos companheiros de outras casas, de outras dinâmicas de trabalho, mas é sempre uma felicidade falar para os nossos irmãos do Seara de Luz, para a minha família do Seara de Luz, mas hoje com um peso maior, que é de trazer reflexões nesse momento tão significativo para todos nós, que é o mês de junho, né? O mês onde a gente revive, de certa maneira, o início da nossa Seara de Luz, as lutas enfrentadas, as dificuldades, o trabalho como um todo. E estamos aqui, então, com essa proposta de falar hoje sobre um tema intitulado Compromissos com a Vida, do livro Luz nas Trevas, Luz nas Trevas, do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. É significativa essa mensagem por diversas razões, mas, sobretudo, por nos reforçar o convite à observância de todos os nossos compromissos assumidos. Quando eu falo todos, eu não estou me referindo à consciência espiritual ampla que admite toda a experiência trazida até então e sabe o que deve ser feito daqui por diante. Nosso agora é o que efetivamente importa para cada um de nós. E o nosso agora determina como serão os nossos próximos passos nas existências seguintes
e como se dará também esse processo de assumir novas responsabilidades dentro da obra de Jesus. Nós compreendemos que o compromisso principal, o compromisso essencial de todos nós é caminhar para Deus. Nesse caminhar, nós vamos desenvolvendo habilidades, vamos desenvolvendo a consciência e vamos estabelecendo um livre-arbítrio sobre o que é efetivamente prudente, melhor e válido para esse processo evolutivo. É claro que a gente tem as escolhas equivocadas, que na verdade são puras escolhas do ponto de vista do processo de evolução nosso. São escolhas. Escolhas que hoje se mostram menos felizes, mas que em contrapartida, se não tivessem ocorrido daquela maneira, não nos trariam até agora onde nós nos encontramos. Isso é significativo, não é? Mas não deixamos em nenhum momento de caminharmos para Deus, de buscarmos a Deus, até na nossa ignorância. O que eu quero dizer com isso é que a gente deve ter como premissa das nossas existências, né, e essa é a proposta de Joana de Ângeles no início dessa mensagem, é de que a gente não esqueça que todos nós estamos rumando para esse compromisso maior, que é o encontro com o Pai, que é a perfeição que nós podemos alcançar, que é a cocriação com o nosso Pai maior. Isso se dá desde o princípio inteligente até o espírito consciente. E nesse processo de evolução, nós vamos com toda certeza estabelecendo novos ajustes e novos compromissos também. O que Joana nos propõe aqui a título de reflexão é que a vida, na sua acepção mais verdadeira, que não é a vida material, é um emaranhado, se não uma cadeia estruturada e organizada de compromissos, de responsabilidades, de escolhas que nós vamos desenvolvendo pouco a pouco dentro desse processo evolutivo. Compromisso individual, a busca pela perfeição. E os compromissos coletivos vão dizer respeito a toda manifestação do nosso íntimo mais elevado na satisfação desse interesse que é caminhar para Deus em benefício da coletividade. Exercitando o amor ao próximo, tão festejado por Jesus, tão dito por Ele, tão exemplificado por Ele, para que assim a gente alcance, da melhor maneira possível, o entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida como um todo, sobre a criação do Pai e o respeito e a integração a essa consciência divina. Só que isso leva tempo, né? Nós sabemos quanto tempo leva. Se a gente estabelecer aqui para cada um de nós uma reflexão sobre como nós estamos nos conduzindo nas nossas existências, alguns de nós dirão assim: perdi tempo em um determinado momento da minha vida, fiz escolhas equivocadas, me ausentei, silenciei, fui omisso, mas agora eu quero. Só que durante todo esse processo, nós estávamos assumindo compromissos. Ora, compromissos com a nossa essência divina, né, com a nossa responsabilidade espiritual, ora, compromissos com as nossas satisfações existenciais. E que não há impeditivo e nem há condenação em nenhum momento quanto a isso. Como eu disse no início, se esse emaranhado de escolhas se estabelece, as escolhas por si mesmas vão se mostrar exitosas ou não para cada um de nós, mas em nenhum momento deixarão de ser importante nessa construção do novo ser que nós estamos nos tornando. Então, a gente não pode invalidar esses compromissos com a natureza humana, com a vida material, que nós muitas vezes estabelecemos e colocamos num nível de importância muito maior do que a nossa existência espiritual. É difícil falar de vida, porque sempre vamos remontar a duas vidas, a vida material e a vida espiritual. Se eu estiver falando algum absurdo, vocês colocam aí no chat. Mas a nossa consciência ainda não é uma consciência plena no sentido de entender-se ser imortal. Portanto, ser imortal, a vida como sendo vida mesmo, é a vida espiritual. Como nós sofremos ao tentar ajustar as mensagens do Cristo à existência material. Eu não me refiro às advertências do Mestre, mas eu me refiro às propostas de vida em abundância, de entrar no reino, né? De ser o humilhado, o verdadeiro exaltado.
Observe, todas são construções que o Cristo nos propõe através das parábolas e das suas mensagens a um exame sobre o que efetivamente importa para cada um de nós. E esse nível de importância vai ser sempre, como é que eu posso dizer? Vai estar sempre atrelado a como eu me identifico, a como eu me enxergo, a como eu me vejo como ser. A que existência eu estabeleço como primordial? Eu sou um ser material? Eu sou um ser espiritual? Olha como os nossos desafios vão se tornando cada vez mais complexos à medida que a gente vai se aproximando do entendimento de uma vida espiritual, de uma vida imortal, como a própria doutrina espírita nos traz. Então, é sob essa ótica que nós vamos estabelecendo, então, o entendimento do que venham a ser esses tais compromissos com a vida que Joana articula nessa mensagem. Né? Serão sempre os compromissos que dirão respeito ao meu processo evolutivo como ser imortal, apesar de estar na transitoriedade da matéria. Talvez nunca, nas nossas existências atuais, foi tão necessário despertar essa consciência de imortalidade, senão no momento que nós estamos vivenciando. Talvez os nossos avós tenham vivenciado situações de pragas, de doenças muito piores do que nós estamos vivenciando agora. Mas, com a consciência que nós temos, cabe agora o exercitar esta consciência. E não está sendo fácil. Né? Os números aumentam, as perdas significativas se mostram mais relevantes, nós nos mostramos cada vez mais sensíveis a esses enfrentamentos, cada vez mais oscilantes nos nossos processos emocionais. Não porque somos desequilibrados ou instáveis. É porque também é essencial que a gente se reconheça como seres vulneráveis em razão da nossa condição de imperfeição. Se nós lidamos com as nossas vulnerabilidades com tranquilidade, nós estamos construindo, de fato, essa consciência de que estamos a caminho. Mas se ainda as vulnerabilidades nossas nos causam desconforto, é a prova de que os nossos compromissos até então assumidos têm se voltado única e exclusivamente para o atendimento das questões imediatas da matéria. E isso, gente, não é uma condenação, não é uma proposta de se punir por ainda estar vivenciando ou por escolher a matéria ainda como algo extremamente relevante. É porque nós estamos aprendendo a lidar com esse novo conceito e aprendendo a lidar com a gente mesmo. Agora, o papel dos espíritos superiores que estão sempre nos assessorando, o papel de mentores como Joana de Ângeles e tantos outros, é procurarem pouco a pouco nos despertarem para o que efetivamente é relevante, o que precisa ser cuidado, o que precisa ser reconhecido, acolhido e tratado. Nossa vida como um todo, e aí eu me refiro sempre à vida no sentido existencial do ser que nós somos, espíritos, é um emaranhado de sair da sombra e ir para a luz, e retornar para a sombra e ir para a luz. Nós estamos nesse processo. Né? Os compromissos que nós precisamos assumir são no sentido de nos manterem cada vez mais tempo na luz do que nas sombras dos nossos enfrentamentos. E por sombra, não entenda jamais a matéria. A matéria é energia condensada, portanto, vem do Pai também. É o que fazemos com ela que se torna a sombra. E nesse sentido aí, a gente vai observando, como nós já vimos observando ao longo do tempo, o quanto nós já satisfazemos, ou melhor, o quanto nós já nutrimos de maneira exacerbada o ser materialista que nós somos. E o quanto agora nós precisamos alimentar o ser espiritual que nós somos. Ou melhor dizendo, deixar que ele ganhe o espaço que é dele nas nossas existências. Agir na matéria, mas com a consciência espiritual. Fazer no plano material em atendimento à lei da vida, que vai se manifestar na matéria, na vida espiritual, desde que a gente se mostre cada vez mais conscientes em relação a elas. Então, são esses os compromissos que nós vamos estabelecendo a partir do momento que a gente vai compreendendo a nossa condição de seres imortais.
Pois bem, sabemos que somos seres imortais. E agora cabe a reflexão. O que estamos fazendo com esse compromisso assumido nessa encarnação? Será que dá para a gente fazer um download aí no nosso celular do nosso planejamento reencarnatório para essa encarnação, para saber como é que nós estamos? Não. Não dá. Seria bom, né? Mas, ao mesmo tempo, seria uma pesca na prova. E a gente sabe que, normalmente, quem pesca não estuda o suficiente. Então, por essa razão, nós precisamos revisitar a nossa consciência constantemente. O processo de transformação moral impõe sempre uma análise crítica sobre quem nós somos e o que estamos fazendo com o momento presente. Mas não é o que estamos fazendo já partindo da premissa que não estamos fazendo nada, não. Já estamos realizando muita coisa. E a prova real disso é o quanto nós já fomos e somos agraciados a todo momento, com oportunidades, com aprendizado e principalmente com possibilidade de fazermos o bem que nós já temos condições de fazer. Isso precisa também ser levado em consideração. Nós não somos os seres materialistas, egoístas e impassíveis diante da dor alheia. Nós já estamos realizando alguma coisa. E isso eu digo também para nós, trabalhadores da Casa Espírita, nós do Seara de Luz. Apesar dos enfrentamentos que a gente vivencia, nós já estamos no caminho. Nós já estamos reforçando os nossos compromissos reais com as nossas próprias vidas. E o Seara de Luz faz parte disso. A vida em comunidade espírita deve fazer parte, deve integrar este meu compromisso existencial. Porque eu não sou o melhor sozinho. Eu não sou perfeito sozinho. Eu não me torno parte, né, daqueles chamados emissários do Pai na solidão. Eu me torno parte, fazendo parte também da existência do outro, do processo evolutivo do outro. E é por isso que a vida em comunidade nos impõe tantas renúncias no campo dos nossos compromissos com o nosso ego. A gente com certeza conhece pessoas que poderiam fazer muito mais até do que a gente já vem fazendo, mas não realizam ainda porque elas não conseguem abrir mão ou abdicar das suas próprias convicções, das suas posições, das suas certezas, das suas verdades, em benefício do próximo. Se não for para assumir um trabalho como esse, em que elas ditem ou definam como vai ser e de que forma vai ser concretizado, o trabalho no bem para elas não é significativo, não é relevante. Mas não porque não faz o bem, mas é porque é preciso que elas estejam em uma posição de poder. Nós já fomos essas pessoas. E em alguns momentos, talvez, sejamos ainda elas. O que importa dizer nesse processo é que quando você efetivamente se dispõe a fazer o trabalho ao bem do coletivo, você precisa estar disposto a fazer as renúncias necessárias, que dirão respeito principalmente à figura do seu ego, ao seu personalismo no trabalho do bem. O Cristo realizou muito, mas em muitos casos ele pediu silêncio quanto ao que ele fazia. Quando ele próprio poderia dizer não, pode divulgar. É importante que se divulgue. Em outros casos ele fez isso. Vai e conta aos teus, né, o que aconteceu aqui. Dá o seu testemunho. Mas o Cristo é a personificação do ser consciente. E é para esse estado que nós estamos caminhando. Pouco a pouco é verdade, mas o Cristo também não despertou da noite para o dia para aquela condição. É preciso que a gente aceite essa verdade. E por aceitar essa verdade, implica retornar àquela análise que eu falei há pouco, sobre as nossas vulnerabilidades. Somos seres vulneráveis, sim. Não podemos tudo, não somos capazes de realizar tudo, não fazemos tudo que podemos ainda, porque muito de nós ainda sofre, muito de nós ainda está na sombra. E é sobre essa sombra que a gente precisa observar, né, se debruçar um pouco e pouco a pouco ir trazendo para a luz aquilo que ainda se encontra lá guardado. E uma das formas de trazer para a luz é reconhecendo que elas existem. Então, nós não somos intangíveis, nós não somos inacessíveis, e se assim nos apresentamos no trabalho, não estamos integrando, não estamos nos integrando ao trabalho. Estamos ali, mas não somamos.
Então, se eu valido de fato essa ideia de que o meu compromisso existencial é progredir, dentro dessa proposta está interagir, somar e agregar sempre quando me seja possível. Sem exceções, sem titubeios. Diego, mas eu ainda sinto dúvidas. Reconheça essas limitações. Quem de nós ainda não guarda resistências ou enfrenta dificuldades na realização de algumas tarefas, em algumas propostas? Muitas vezes somos nós aqueles que não abrem mão do próprio conforto de não fazer nada, mesmo que seja para visitar alguém necessitado, ou mentalizar ou direcionar uma prece para alguém que esteja em dificuldades. O que é que o momento atual está nos oferecendo? Oportunidades de sairmos cada vez mais de nós em benefício do outro. E pode observar que isso é tão evidente que no momento atual a gente tem observado muita gente que nunca saiu de si mesmo, sendo provocado a sair exatamente porque está sendo exaltado nas suas imperfeições. É preciso que o escândalo venha. E o escândalo está aí para nos mostrar, de fato, quais são as nossas realidades e quais têm sido, até então, as nossas prioridades. Por isso que nunca seria tão importante rememorar, na proposta de Joana, que a gente precisa assumir o nosso papel de seres imortais, imateriais, que estão vivendo uma experiência na carne. E que na carne eu posso realizar, dentro do que ela me permite e dentro do que eu já sei que já posso realizar, as renúncias e os sacrifícios necessários. Porque falar de processo evolutivo jamais vai ser só escolha do ponto de vista racional. Em muitos momentos, nós vamos sofrer, sim, as tais crucificações que Emmanuel fala, né? As cristificações. Nós precisaremos passar por dores para escolhermos melhor. Nós estamos passando por momentos de dor para escolher, ou melhor dizendo, sair um pouco melhor do que entramos. Alguns sairão, outros ainda continuarão impávidos em relação a essas situações, mas nós, espíritas, que já comungamos desse entendimento, que já compreendemos a importância da dor no nosso processo evolutivo, precisamos colher, sim, os benefícios dessas experiências. Então, que a gente não se deixe apegar ao comodismo, à preguiça do nada fazer, a chamada hora vazia que a própria Joana também escreve a respeito no livro Leis Morais da Vida. Que a gente se permita, apesar dos pesares e das dificuldades, fazer um pouco a cada dia daquilo que nós já temos condições de oferecer. Que esses compromissos com a nossa vida verdadeira não se percam mais por força do nosso ego, do nosso orgulho e da nossa prepotência. Que a gente cada dia mais possa amadurecer e fortalecer os caminhos necessários para que esse compromisso se concretize. Nós podemos, sim, ser melhores, tanto quanto nos seja possível, na vida presente. Só vai depender de nós. Sobre esse ponto, Joana ela faz até uma referência ao final do capítulo a respeito do jovem da Cesareia que o Cristo convidou para integrar, né, a sua comunidade. Disse, vem e segue-me. Ele diz, não, agora eu não posso. Né? Não nessas palavras, mas dizendo ao Cristo que naquele momento ele tinha um compromisso, né, numa determinada corrida, num evento social, e que depois ele retornaria. Só que o depois não veio. Né? Ele desencarna nesse processo e perde a oportunidade, digamos assim, naquele momento, de integrar a comunidade do Cristo e progredir junto daquele que foi e ainda é a luz do mundo. Né? A luz nessas trevas de dificuldades e enfrentamentos que a gente vivencia. Que a gente possa realmente observar intimamente quem nós somos. Elaborar, nem que seja no papel, uma lista dos compromissos que nós já assumimos, primeiramente com o nosso processo evolutivo e com o próximo. E com os nossos próximos, mais próximos, os nossos familiares. E vamos observando, então, qual é o peso que cada compromisso desse tem na nossa existência atual. E se os compromissos materiais tiverem tomado mais espaço na nossa existência do que os compromissos espirituais, que a gente possa também ter tranquilidade
equilíbrio e, sobretudo, amorosidade com esse ser em crescimento, para ir pouco a pouco, então, equilibrando melhor essa balança. Que a gente possa observar as nossas dores, que a gente possa observar as dores dos nossos companheiros de caminhada e que possamos nos curar um a um e a todos, né, através dessa experiência maravilhosa que é viver. Na vida material, sim, e é possível viver com dignidade, viver com equilíbrio e viver com serenidade e consciência imortal numa vida que ainda é tão limitada como a vida material. Sejamos nós, então, esses exemplos dentro do que nos seja possível fazer. Né? E que a cada passo, a cada aprendizado, a cada oportunidade como essa que nós estamos tendo de ouvir novos companheiros, pessoas falando sobre temas tão importantes para nós, e no momento atual que nós estamos tão sensíveis, a gente deixe essa luz entrar, né? Fazer morada em nossos corações e ampliar ainda mais as nossas possibilidades de fazer o bem. Espero ter colaborado com a reflexão dos meus amigos, agradecer pela oportunidade, principalmente pela confiança que nos é depositada, né, pela nossa casa, e desejar do fundo do meu coração que sejamos todos ceareiros da luz, aqueles que caminham rumo ao bem e à caridade. Porque como nosso próprio hino diz, né, o lema é o amor nessa seara de luz, o bem e a caridade aos seus militantes conduz. Que a gente se pegue no bem e na caridade, para continuar seguindo as nossas trajetórias rumo ao Mestre, rumo ao nosso Pai Maior. E que a gente faça jus à confiança depositada pelos Espíritos superiores no trabalho da nossa casa e em cada um de nós. Muita paz para todos e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre.